Salve Maria, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso para conhecer a doutrina católica. Na aula de hoje, iremos falar acerca dos dogmas sobre Deus e o plano da criação e da salvação, né? E, claro, sobre a Santíssima Trindade. Pois bem, bom, a Santíssima Trindade, né? O hino de louvor tirado do primeiro capítulo da Epístola aos Efésios, né, iniciado pelas palavras: Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. De Deus Pai nos vem todo o bem e a Ele volta toda a vontade. Né? Como diz São Tiago, toda dádiva boa e todo dom perfeito vem de cima, do Pai das luzes. Encontramos-nos, portanto, diante do fato misterioso, né? Que Deus é Pai e tem um Filho. Eis o mistério da Santíssima Trindade, do qual no início desta parte temos que falar, né? Seja todavia assinalado que este mistério de fé só se manifestará, só se manifestará para nós com toda a sua força vital ao contemplarmos a sua, o seu significado na obra da salvação. Este aspecto do mistério, né, nós iremos apresentar nas aulas seguintes, né? Pois bem, o Cristo, né, Jesus Cristo, chama Deus seu Pai. Falando de si mesmo e de seus discípulos, nunca disse nosso Pai, mas sempre meu Pai e vosso Pai. Ele é, portanto, filho de Deus de uma maneira extremamente especial, certo? Somente ele pode dizer de seu Pai celeste, né? Eu e meu Pai somos um só, como está em Jó. Fala igualmente do Espírito Santo que procede do Pai e que ele enviará em seu nome como santificador, como paráclito ou consolador, né? E em seu lugar como doutor de toda a verdade divina, mestre da verdade. Então a Trindade se manifesta por ocasião do batismo de Jesus no Jordão, no Rio Jordão, né? O Filho de Deus, feito homem, é batizado, né? E do céu se ouve a voz do Pai, e o Espírito Santo, em forma de pomba, desce sobre o Cristo, né? O mistério da Santíssima Trindade é claramente expresso nas palavras que o Salvador dirigiu aos seus discípulos pouco antes da ascensão, antes de subir aos céus, né? Ele diz: Todo o poder me foi dado no céu e na terra, e de portanto ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, como está em Mateus. Nesse único nome, no singular, do Pai e do Filho e do Espírito Santo, é que o fiel, que o católico deve receber o batismo que o purificará do pecado e lhe dará a justificação. Ok? Nos escritos dos apóstolos, né, de São Paulo principalmente, se encontram frequentes referências à Santíssima Trindade. Assim concluiu São Paulo, né, na segunda epístola aos Coríntios, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunicação do Espírito Santo estejam convosco. E na epístola aos Efésios diz o mesmo apóstolo: pelo Cristo temos acesso ao Pai no Espírito. E é admirável como a fé nesse mistério tem sido desde os antigos tempos e ainda é sempre viva na Igreja. Ela se manifesta, por exemplo, na administração do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no credo, né, ou chamado também de símbolo dos apóstolos, que é um dogma, né, por si só, repleto de dogmas, na verdade, nas doxologias, isto é, nas fórmulas de louvor à Santíssima Trindade, sobretudo no Glória Patri, né, nas conclusões trinitárias de quase todas as orações litúrgicas, né, como aquela por nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo Deus convosco, o Pai, vive e reina em união com o Espírito Santo por todos os séculos, né? Assim seja. Há, portanto, um só Deus entre as pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses nomes indicam que entre elas existem relações de origem, ok? Então há em Deus, como dizem os teólogos, procedências.
que estabelecem relações mútuas entre a pessoa que procede e aquela da qual procede, ok? Somente essas relações diferenciam as três pessoas divinas. Em tudo mais, elas são idênticas, têm uma essência, são um só Deus, elas se penetram mutuamente, né? Por exemplo, o Concílio de Florença, realizado entre 1438 e 1445, expõe da seguinte forma essa doutrina, né? A Santa Igreja Romana professa que há um só Deus verdadeiro, onipotente, imutável e eterno, Pai, Filho e Espírito Santo, uno na essência, trino nas pessoas, o Pai não gerado, o Filho gerado do Pai, o Espírito Santo procedente do Pai e do Filho. O Pai não é o Filho, nem é o Espírito Santo. O Filho não é o Pai, nem o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o Pai, nem o Filho. O Pai é somente o Pai, o Filho é somente o Filho, e o Espírito Santo é somente o Espírito Santo. Só o Pai gerou o Filho de sua substância, de sua matéria, né? Só o Filho nasceu do Pai único, né? É, e somente o Espírito Santo procede ao mesmo tempo do Pai e do Filho, tá? Então essas três pessoas são um só Deus e não três deuses, né? Por isso que nós chamamos que nós temos um Deus triuno, três pessoas, né? Numa única natureza, ok? Porque, né, elas têm uma só substância, uma só essência, uma só natureza, uma só divindade, uma só imensidade, né, e uma só eternidade. Então tudo nessas três pessoas é um, salvo onde há oposição de relação, tá? Vejamos, em virtude, por conta, né, dessa unidade, o Pai está todo inteiro no Filho, todo inteiro no Espírito Santo, e o Filho está todo inteiro no Pai e todo inteiro no Espírito Santo, né? Assim como o Espírito Santo está todo inteiro no Pai e todo inteiro no Filho. Então nenhum precede o outro na eternidade, nem o ultrapassa em grandeza e nem excede em poder. Porque é de toda a eternidade, sem ter havido o começo, que o Filho recebe a existência do Pai, e é de toda a eternidade e sem ter havido o começo que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Tudo bem? Então tudo o que o Pai é ou tem, né? Ele o tem não de um outro, mas de si mesmo, né? Ele é o princípio sem princípio, é o começo sem começo, certo? Então, e assim mesmo, né? Tudo que o filho é ou tem, ele o tem do pai. E ele é o princípio que vem do princípio. Tudo bem? E tudo que é o Espírito Santo é. E tudo que o Espírito Santo tem ou é, ele o tem do pai e do filho ao mesmo tempo. Porque o Espírito Santo procede do pai e do filho. Certo? E isso, né, é um mistério impenetrável na nossa fé. Nunca nenhum espírito criado, por mais genial que fosse, pôde chegar a conhecer a trindade das pessoas em um só Deus. E esse mistério foi veladamente indicado no Antigo Testamento, mas não revelado, por assim dizer. Ok? Se, portanto, o mistério da Santíssima Trindade ultrapassa toda a inteligência humana, todo o conhecimento humano, né? Isso não significa que ele é contrário à razão, tá? Não se diz que três é igual a um, né? Três seres são um ser. Três pessoas são uma pessoa. Mas sim que três pessoas são uma essência, certo? São uma natureza, ok? Quando se procura compreender nesse mistério com todo o amor, descobre-se nele uma profunda sabedoria. Um forte desejo de sondá-lo com toda a alma levou os padres da igreja a torná-lo mais acessível à compreensão por imagens e comparações. Né? Porque, né, é um dos principais objetivos da teologia, né, o de colocar os mistérios da fé ao alcance do saber, né, recorrendo às analogias, né, ou comparações, e partindo de imagens e de noções racionais, certo? Então, assim, compararam as relações entre
o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ao Sol, né, com seus raios e seu esplendor. Pouco a pouco, passou-se a ver na vida espiritual do homem uma imagem da Santíssima Trindade. Né, no texto de Gênesis, né, se não me engano, em 1:29, levava a isso, por diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Assim também, o prólogo do Evangelho de São João, né, onde a segunda pessoa, o Filho de Deus, é chamado Verbo, né, é ali o uso de analogia, né, é de mesmo significado no caso. Trata-se do verbo mental, porque antes de pronunciar o verbo oral, o espírito deve primeiro conceber uma ideia nítida do que vai expressar, não é? Então não se pode dizer homem antes de ter pensado e compreendido o que é o homem, antes de ter concebido uma ideia, né? A gente primeiro pensa antes de falar algo, né? Então essa ideia, o conceito, né, anterior à palavra, pode ser chamado de verbo mental, né? Deus conhece a si mesmo e, conhecendo-se de toda a eternidade, tem de toda a eternidade uma ideia perfeita de sua essência que exprime por um verbo, né? E no princípio era o verbo, e o verbo era com Deus, e o verbo era Deus, como está em João, certo? Então nossos conceitos, mesmo as mais geniais criações do espírito humano, são pobres, imperfeitos e sem vida, né? E o verbo de Deus, pelo contrário, sendo a expressão do ser infinito, do ser infinitamente perfeito, né? É Deus mesmo, Filho de Deus, vivo como Pai, né? É a divina sabedoria personificada, ok? Mais difícil era encontrar uma analogia semelhante para a origem da terceira pessoa divina, que é o Espírito Santo, né? Era lógico, né? Porém era lógico procurar aproximá-la de uma outra operação espiritual, a da vontade ou do amor, tá? Então o pai e o filho amam-se e manifestam esse amor de uma maneira tão perfeita que a sua expressão é uma pessoa divina, tá? Então o Espírito Santo procede, como diz o credo da missa, né, do pai e do filho ao mesmo tempo. É o laço de amor entre eles, o laço de unidade entre eles, como pessoas distintas que são a expressão do amor. E como o amor exprime a santidade de Deus, a terceira pessoa é chamada, né, de o Espírito de Santidade, né, o Espírito Santo. Santo Agostinho, por exemplo, no seu livro sobre a Trindade, ele tomou a atividade espiritual do homem como base, né, de sua exposição, de sua explicação sobre esse grande mistério, né? Há nessa semelhança, evidentemente, mais do que uma simples imagem. Nós somos chamados a participar um dia, né, na vida da Santíssima Trindade, com as faculdades de nossa alma, né, com o nosso intelecto, por assim dizer. Então, portanto, né, deve haver uma certa afinidade entre nossas faculdades espirituais e a vida interior da Santíssima Trindade. Afinidade que, de forma segura, só se manifesta ao espírito crente, né, ao espírito daquela pessoa que é fiel, né, que tem fé. Então chegamos assim ao valor vital que esse mistério nos traz, né? Nosso fim, nosso objetivo é Deus, como Ele é uno e trino, de cuja vida devemos um dia participar. Então caminhamos para o nosso fim com o socorro da graça, né, com o auxílio da graça. Se nada soubéssemos desse grande mistério, seríamos incapazes de fazer uma ideia de nossa vida sobrenatural, porque a Trindade Santíssima é, a um tempo, né, fonte e fim de nossa verdadeira vida sobrenatural. E ela também é o modelo de nossa vida social, porque na vida da Trindade encontramos a perfeita harmonia entre a afirmação da própria personalidade e a entrega de si à comunidade, certo? Bom, vimos realmente, né, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas pela oposição das relações mútuas, né, pela sua vida em comunidade, se assim pode se dizer, né? Pois bem, o ser absoluto, Deus, é o ser trino, três em um, certo? Esse é o protótipo de todo ser.
A plenitude do ser é o ser em suas relações para com o outro e em sua identificação com o outro, ok? Então, o ser mais perfeito é o que tem a sua razão de existir na relação com o outro e na existência em outro. A personalidade divina, né, que é a origem de toda personalidade, se resume em toda relação com uma outra pessoa, tá? E em nós, esta dupla tendência, né, provoca muitas vezes um doloroso conflito, ao passo que em Deus não há conflito algum. E também nós poderemos resolver esses conflitos pela participação na vida da Santíssima Trindade, crescendo na vida de união com o Deus Trino. Isto resulta do desenvolvimento progressivo da vida divina em nós, como se vê o dogma da Trindade, da Santíssima Trindade, né, que é o dogma do Deus vivo. E em Deus, a vitalidade está na posse recíproca, da entrega mútua, no intercâmbio perfeito, na troca perfeita, né? Então Deus é a vida e toda vida fora de Deus é somente uma pálida imagem da vida de Deus. Tudo bem? Então, para o próximo tópico, né, Deus, Pai, essência e atributos de Deus. Certo? Antes disso, eu só pegar uma água para mim, certo? Uma pequena pausa, bem breve, só um momento. Pois bem, já devidamente hidratado aqui, vamos dar prosseguimento à aula. Bom, o Pai, né, Deus Pai, é a fonte e essência da natureza divina. Ele a comunica ao Filho consubstancial, certo? Então, do Deus e do Filho procede por comunicação da própria natureza divina o Espírito Santo. E por esse motivo, os padres da Igreja atribuem tudo o que diz respeito à natureza divina, que é algo comum às três pessoas, ao Pai, que é fonte e origem de todas as coisas, tá? O Concílio Vaticano I, né, realizado na segunda metade do século XIX, em sua terceira sessão, assim resume e exprime a doutrina sobre Deus, tá? Ele afirma: a Santa Igreja Católica Apostólica Romana crê e professa que só há um Deus vivo e verdadeiro, Criador e Senhor do céu e da terra, onipotente, eterno, imenso e incompreensível, ilimitado em sua inteligência, em sua vontade e em todas as suas perfeições, sendo ele uma substância espiritual, singular, absolutamente simples e imutável. Devemos afirmar que ele é realmente, em sua essência, distinto do mundo, diferente do mundo, plenamente feliz em si mesmo e por si mesmo, e elevado de uma maneira inefável, né, intocável, acima de tudo o que é
e de tudo que pode ser concebido fora dele. Então, eis a fé em Deus, como se revela a nós na pregação e doutrina de Cristo, no qual terminou a revelação do Antigo Testamento, né? Então, antes de expor essa doutrina em seus detalhes, um ponto merece atenção especial. O concílio diz que Deus é incompreensível, elevado de uma maneira inefável, acima de tudo que é e de tudo que pode ser concebido fora dele. Tá? Em tudo que afirmamos de Deus, tenhamos sempre a consciência da imperfeição do nosso conhecimento a seu respeito. Tá? Nesta vida, não o conhecemos como ele é. Já na outra vida, né, sim, né, temos a esperança de chegar a esse conhecimento perfeito. Agora, só podemos pressenti-lo, né? Pressenti-lo de forma obscura, né, abstrata, por assim dizer, contemplando suas obras. São Tomás de Aquino, por exemplo, diz que nós não sabemos mais o que Deus não é do que que nós não sabemos mais o que Deus não é do que o que Deus é, né? Então, segundo São Doutor, para termos uma ideia justa de Deus, partindo da imperfeição das criaturas, temos que andar, né, o triplo caminho de afirmar, elevar e negar, tá? É afirmar de Deus tudo o que encontramos de perfeições das criaturas, elevar essas perfeições ao infinito e negar toda imperfeição, deficiência ou limitação que haja nas criaturas. Só dessa maneira chegaremos a conhecer essa dupla verdade. Deus é essencialmente diferente de todas as criaturas e as criaturas são imagens e reflexos do Criador. É um pouco confuso, né? Ora, como pode ser Deus essencialmente diferente das criaturas e as criaturas serem imagens e reflexos do Criador? Mas enfim, a gente vai compreender isso, né, é, com a aula ainda. Pois bem, a natureza de Deus, né? Deus é espírito, quer dizer, não tem nada de material e por isso não pode ser percebido pelos sentidos, certo? Só pelo pensamento podemos atingir seu ser, dotado de razão e de livre vontade. Então há em nós uma tendência constante para imaginarmos um ser espiritual à maneira de um corpo sutil, o que é errado, né? Devemos antes partir das coisas imateriais, que existem realmente, ainda que não possamos vê-las, né? Como nossos próprios pensamentos ou as noções de verdade, de justiça ou algo semelhante. Então Deus é o ser que se pensa a si mesmo. Ele é o primeiro e verdadeiro objeto de seu conhecimento, e neste conhecimento ele conhece todas as outras coisas. Nele, né, ao conhecer, se une o querer que se manifesta no afirmar ou amar e no rejeitar. Deus quer, isto é, ama-se a si mesmo e quer amar a todas as criaturas enquanto elas afirmam a sua essência. E ele odeia e repele necessariamente tudo que está em contradição com a ideia exemplar que quer realizar na criação, isto é, o pecado que destrói o que é divino na criatura. Deus mesmo revelou a Moisés, né, na sarça ardente, a ideia mais profunda sobre a sua essência. Né? Moisés acabava de chegar, de receber a missão, né, de sair do Egito, né, de, de fazer com que o povo de Israel fugisse do Egito. E ele diz, né, e se me perguntarem qual o teu nome, diz Moisés, né, o que direi? Então o Senhor lhe respondeu, eu sou aquele que sou. Tu falarás assim aos filhos de Israel, né? Javé me envia para vós, como está em Êxodo. E nenhum pensamento jamais pôde dizer algo mais profundo, né? Deus é de si mesmo, é o ser sem limites. Exato, ele é aquilo que é, né? Então, assim, é o ser sem limites, né? É o ser único, né? E essa é a essência de Deus.
Esse ser é ao mesmo tempo inteligência e vontade, né? Deus é, portanto, uma personalidade, um ser pessoal. Não é o princípio indeterminado, vago, impessoal. Não. Deus é puro e perfeito espírito. Ele é, de maneira essencial, simples. Não é composto, né? Porque ele não consta de partes, certo? Ele é único. Né? Nele, tudo é uma só coisa. Diferente do mundo composto, imperfeito, ele o dirige como criador e o governa por sua livre vontade. Né? Lembrando, né, que governo livre, né, não significa governo arbitrário, pois é a sabedoria eterna quem governa. Tá? Desta noção de ser sem limites, ressalta evidente que Deus possui todas as perfeições em grau infinito, né? Porque ele é infinitamente perfeito, como bem conclui São Tomás de Aquino, por exemplo. Né? E todo o bem possível se encontra de maneira ilimitada em Deus, que é a plenitude de todo o bem e de toda a perfeição. Por isso, só pode haver um único Deus, só pode haver uma plenitude de todo o bem, né? Um ser sem limites, um só Deus. Um segundo ser, né? Caso houvesse um segundo ser, já não seria sem limites. Né? Isso é uma constatação lógica. Né? Com relação, né, aos atributos de Deus, né? Ele é ser, inteligência e vontade, né? Ser, inteligência e vontade são uma só coisa em Deus, como acabamos de ver, né? Então, nosso espírito limitado é forçado a considerá-los separadamente. Eis porque falamos, um após outro, né, dos atributos do ser divino, da inteligência e da vontade de Deus. Né? E reunimos esses atributos em dois grupos, né? Eternidade e imutabilidade, imensidade e onipresença. Tá? Deus é eterno e imutável. Eternidade e imutabilidade são dois conceitos inseparáveis, né? Porque eternidade diz ser sem começo nem fim, né? Mas também sem sucessão e sem mudança, né? Para Deus não há ontem nem amanhã, só há o eterno hoje, entre aspas, né? O eterno hoje. Ou melhor, um eterno agora, tá? Antes que os montes, como vimos lá em Salmos, né? Lá está, antes que os montes se elevassem e antes que a terra e o mundo fossem criados, vós sois, ó Deus, da eternidade em eternidade. Né? E sobre Deus ser imenso e onipresente. Bom, ele está acima do espaço, né? Assim como está fora do tempo. Não está nem no espaço nem no tempo, né? Então não se deve figurar a imensidade de Deus como a de um corpo sem limites. Deus não tem extensão e quando dá existência, né, a um ser corporal, está presente como sua causa. Então não pode haver nenhum espaço, nenhum corpo ao qual Deus não esteja presente, né? Por isso que ele é onipresente. Então a onipresença decorre, né, da casualidade universal de Deus, em virtude da qual, por sua transcendência divina, exerce o domínio sobre todas as coisas, sobre todas as causas, perdão, as causas criadas, né? E é o que vemos também em Salmos, né? Onde me esconder ante o vosso espírito, para onde fugir de vossa face? Se subo aos céus, vós aí estás. Se desço dos infernos, eis que aí também estás. Se tomasse as asas da aurora e fosse habitar nos confins do mar, lá a vossa mão ainda me haveria de conduzir, e vossa mão direita me haveria de segurar. Né? Bom, com relação aos atributos da inteligência divina, né? Deus é onisciente, isto é, sabe de todas as coisas, né? O passado, o presente e o futuro, e até os nossos mais secretos pensamentos. Então, o conhecimento divino não depende, como o nosso, né, da existência das coisas, porque o conhecimento divino é anterior às coisas, é causa e força criadora. Então, Deus não conhece as coisas porque elas têm tal existência, né? Mas as coisas existem deste modo porque Deus assim as conhece e quer, ok? Deus é a sabedoria ilimitada,
né, o que diz mais do que onisciência, incluindo os planos divinos, a previsão, a ordem de todas as coisas no mundo e na história, né, a providência a qual tudo está sujeito. E as coisas máximas, como tanto as coisas máximas como as de menor importância, tudo está, né, está sujeito à providência divina. E em Romanos, né, só complementando aqui, da inteligência divina, né, temos essa belíssima citação. Ó profundeza travou a língua. Ó profundeza inesgotável da sabedoria e da ciência de Deus. Como são insondáveis os seus julgamentos e incomparáveis os seus caminhos. Porque quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem é seu conselheiro? Tá? Com relação aos seus atributos da vontade divina, ok? A força ilimitada da vontade de Deus é chamada de a sua onipotência, né? Deus é onipotente, que quer dizer, né, que pode tudo quanto quer, né? Tudo que não é Deus vem de Deus, né? E já dissemos que a vontade divina é essencialmente idêntica ao ser sumamente perfeito, o bem supremo, né? E disto decorre a santidade de Deus. Ele só pode querer o bem, né? E o bem supremo, que é Ele mesmo, né? Então essa divina santidade é para nós algo no mínimo assustador, porque assim a distância enorme entre o Deus Santo e a nossa própria contingência, né, quase nos esmaga e amedronta. No entanto, essa mesma santidade de Deus não deixa de ser muito consoladora, né, e é capaz de elevar nossos corações, porque é também a fonte de nossa própria santidade, né? Então, a santidade divina não se ergue somente ameaçadora, assim como uma montanha insuperável, né? Ela se faz acessível e pródiga para se refletir em nossa alma. E assim, né, para que possamos alcançar a santidade também. Ok? Então, dando-se a nós, né, ela nos atrai e nos transforma em si mesma. Né? Então, esses transbordamentos da perfeição divina em todas as criaturas constituem a bondade de Deus. Como diz Santiago, né? O bem se comunica, né, diziam os antigos teólogos, né? Deus comunica de sua própria perfeição a todas as criaturas, né? Toda dádiva excelente, diz Santiago, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes. Então Deus quer, portanto, o aperfeiçoamento das criaturas, né? E é assim porque a sua santidade, sua bondade se apresentarem a seres racionais, exigindo, né, como diz em Mateus, sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito, né? Ou seja, Deus quer que nós sejamos santos, né, para que possamos chegar ao céu, que é o nosso destino, que é o nosso objetivo, ok? Então, assim, é, Deus concede ou recusa seus dons ao homem, né, conforme a sua resposta a esse apelo, né? Em outros termos, Deus é justo, né? Então, como ele conhece a fraqueza e contingência da criatura humana, Deus é também misericordioso, né? Isto é, sempre pronto a socorrer a fraqueza daquele que a reconhece, e, sobretudo, pronto a mover o pecador à penitência e ao arrependimento, e a perdoar-lhe de forma generosa, né, a sua culpa. Então, essa sua longanimidade, por assim dizer, retarda o castigo para dar tempo ao arrependimento. Né? Então, bora lá, Deus é justo, né, no sentido de dar ao homem o que ele merece, seja a sua salvação ou a sua condenação, e é misericordioso, porque quando ele reconhece que o ser humano precisa da sua ajuda, da sua graça, né, ele a concede para que ele tenha, né, o arrependimento e possa ser salvo ao fim de sua vida, né? Então, assim, a bondade e a misericórdia de Deus esplendem, sobretudo, em Cristo, né? Ora, lá em Jó
nós temos a passagem, né? Deus amou tanto o mundo que ele deu seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que, que acredita nele não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então, no Cristo, resplendem, né? Resplandecem os atributos de Deus em forma humana. Então, assim, da perfeição divina e do saber e do querer divinos, né? Decorrem dois outros atributos: a sua veracidade e sua fidelidade. É basicamente assim: Deus não se pode enganar, porque o seu conhecimento se identifica com a verdade eterna, né? O ser perfeito. E nem pode querer nos enganar, porque ele é santo, né? E sua fidelidade garante a realização de suas promessas. É... Vale lembrar também que a veracidade é o fundamento de nossa fé inabalável, e na finalidade se baseia a nossa firme esperança, tá? Ainda uma observação, né, para chegarmos a uma ideia exata dos atributos divinos. Não se deve considerar cada atributo isoladamente, tá? Pois em Deus não há composição nem divisão, tá? Deus é de forma iminente, simples, nele tudo é um só, tá? Então é preciso considerarmos seus atributos unidos entre si, né? Porque ele é o mais simples de todos os seres, tá? Unicamente por causa da imperfeição do nosso conhecimento, somos forçados a diferenciá-los, né? E dar nome especial a cada um, considerando ora um, né? Ora outro lado de sua natureza. Na realidade, né, tomando como exemplo a onipotência de Deus, ela está unida, ou melhor identificada, né, com sua justiça, sua sabedoria e sua santidade. E por isso a onipotência, né, o fato de Deus poder fazer tudo, né, por assim dizer, é, não é algo arbitrário, tá? Porque está ligado à justiça, né, à sua sabedoria e à sua santidade. Então, assim, a justiça divina é ao mesmo tempo amor e o seu amor é justiça, né? Então, como se vê, os atributos divinos não conhecem os limites traçados pelas virtudes do homem, tá? Porque assim, no ser humano pode haver conflito entre as diferentes virtudes, né? Por exemplo, entre a justiça e a bondade, mas o motivo único disto é que nossa justiça é imperfeita, nossa bondade não é completa, né? Como diz sabiamente Tomás de Aquino, a justiça sem misericórdia é crueldade e a misericórdia sem justiça é mãe do relaxamento, né? Então, somente abstraindo dessas limitações, os atributos de Deus são verdadeiramente divinos, isto é, infinitamente perfeitos e ilimitados. Então, mais uma vez, seja lembrado, né, o que foi dito sobre a imperfeição do nosso conhecimento de Deus, né, que nós, nesta vida, não somos capazes, né, de compreender, né, o tamanho do conhecimento de Deus. E na outra vida temos apenas uma esperança de que seremos capazes de ao menos compreender uma pequena fatia, né, de seu divino conhecimento. Bom, é, então, creio que por hoje, né, acho que é o suficiente, né, a gente tratou aqui de alguns dogmas bem complexos, né, bem complexos, como a Santíssima Trindade e os atributos de Deus, né, e a essência dele também. E creio que amanhã mesmo eu gravarei uma outra aula, né? A segunda parte, no caso, que é sobre Deus e o plano da criação e da salvação. Tudo bem? E eu vou disponibilizá-las ainda amanhã para vocês, certo? Então, muito obrigado pela presença e fiquem com Deus.